Olá, caras ouvintes da Rádio Floresta, nossas cunhantãs da Amazônia. Bem-vinda a mais um programa especial hoje, né, com essa queridíssima aqui, Amanda Pinheiro. Seja bem-vinda aqui conosco, doutora Amanda, né? Eu que agradeço, meu bem, pela oportunidade. Já dou um alô para as manas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso trabalho. A gente fica super feliz em lhe receber, né? E assim, eu fico muito honrada, né, em estar podendo fazer essa entrevista e conhecer melhor, né, esse projeto que vocês têm, que vocês estão trazendo, inclusive, já para o nosso município do Careiro, né? Exatamente. E aí a gente já vamos direto pro assunto, porque o que importa é esse tema, né, que é mulheres, direito e proteção no Amazonas, né? De suma importância para nós mulheres, né, e principalmente para nós mulheres do interior. Exatamente. Né? A gente precisa dessa vez, dessa fala. As mulheres ribeirinhas, as nossas mulheres nas comunidades, as nossas mulheres, nossas manas originárias, entendeu? Que não têm acesso à rede de proteção, sequer, muitas vezes, ao conhecimento de direitos. Isso mesmo, doutora. Então, a gente já vai logo pros finalmente, né? Já tivemos aqui. E aí eu quero, assim, a senhora se apresente, né, um pouquinho pra gente poder dar início mesmo pras perguntas aqui que a gente tem, né? Então vamos lá, manas. Como foi dito pela Amanda, eu sou Amanda Pinheiro, tá? Advogada criminalista, ativista pelo direito das mulheres, enfrentamento à violência contra a mulher, tá? Já atuo, né, no ativismo há 6 anos, assim também como fundei nesse período o Instituto também, o Instituto As Manas, já há 6 anos, que atua no enfrentamento à violência contra a mulher, ofertando atendimento jurídico, psicossocial, gratuito às mulheres em situação de violência, tá? E vulnerabilidade social. E com serviço de acolhimento emergencial também para a mulher que não tem para onde ir com as suas crianças, que deseja romper com o ciclo da violência. Olha, muito bom, muito bom. Eu disse para a colega que eu já conhecia um pouquinho, né, do Instituto, nunca tive a oportunidade diretamente da gente lidar com vocês, né, mas seria uma honra, né, através de movimentos sociais. E aí, qual a missão do Instituto, já que você é a fundadora, né? Isso. Assim, como mulher, como humana, né? Sou aqui, sou amazonense, sou da terrinha, né? As pessoas perguntam porque eu sou alta, tu tem sotaque nordestino. Não, mas é que eu tenho família, né? No Nordeste, tudo a gente acaba puxando um pouquinho. Como uma mulher que também sofreu violência, experimentei os serviços da rede, soube o que é sofrer essa violação de direitos, após o fortalecimento, o cuidado necessário que eu precisei, mãe solo, mãe atípica. Então, são vários nichos, vários contextos, nuances aí, interseccionalidades dentro desse contexto. Criei um Instagram para falar sobre o Instituto, né? Falar sobre os direitos das mulheres, na verdade, enfrentamento à violência. Foi quando recebi o primeiro pedido de socorro de mulher em situação de violência, mulher negra, pobre, no município de Nepomuceno, interior de Minas Gerais. E ao vivenciar toda essa situação de violação de direitos, de ausência de políticas públicas voltada para as mulheres, até na prevenção, não é só no combate, né? Porque toda ação que a gente faz agora, atendendo uma mulher em situação de violência, a gente está combatendo, né? Está acabando aquela violência, cessando aquela violência naquele momento. Mas a gente tem como prevenir, né? A gente tem como fortalecer e empoderar nossas mulheres, nossas meninas. Então, a missão do Instituto As Manas é empoderar mulheres, emancipar mulheres, meninas e mulheres, através do conhecimento de direitos, tá? Fortalecimento da identidade feminina, tá? E promover políticas públicas voltadas para as mulheres. E é de suma importância, né? Para nós mulheres, principalmente para as vítimas de violência. Sim. Né? E assim, agora a admiração ainda cresce mais, né, doutora, em saber que a senhora é uma mulher que vivenciou e vivencia, né, várias fases dessas mulheres que a gente costuma atender através desses movimentos que a gente traz. Então a gente já vê que o Instituto Humanas já vem para somar dentro do município do Careiro, né? Vem da origem real da mulher, do que a gente vivencia e sofre na sociedade, né? Então, essa é a essência feminina, né? Exatamente. Tem, né? Basta dizer que a mulher, a gente já sofre uma série de violações, a gente já se encontra numa luta, né, constante. Você nasceu mulher, você já nasce lutando, né? Por respeito, por direitos, tá? Por voz, por lugar de fala. Então, eu experimentei tudo isso, né? E experimento sendo mãe atípica também, mãe solo, vencendo aí a batalha no dia a dia para a educação, criação dos meus filhos.
E esse espaço de fala, assim, para as mães atípicas também, né? É de suma Exato. importância, né? Eu tenho algumas amigas que Tenho 2 filhos autistas, né? O mais velho de 21 anos, suporte nível 1. E o João Pedro, meu João, de 6 anos, suporte nível 2. Olha aí, ó. Então, mulheres que falam por outras mulheres, Exatamente. né? E tem voz de fala, isso é importante. Sim. Representatividade, né? Exato. E a gente vê que você não se acomodou. Ainda Não. criou um instituto, né? Que vem pra As minhas acrescentar ainda amigas mais. falam assim, mulher, como que tu consegue fazer tudo isso? Eu digo, mano, a gente tem que se mexer, a gente tem que se mover, né? É por nós. Eu falei, é pelos meus filhos, é por mim, é pela minha filha, porque eu tenho uma filha também, não falei, uma de 2 anos e 10 meses, né? Uma bebezinha. bebê. Exato, mas bem empoderadinha, sabe? Muito ativa, já tá crescendo, né? Conhecendo direitos, sabendo da sua importância, seu lugar na sociedade, né? Eu a chamo de prefeitinha, já ensinando que ela tem que ocupar lugares, ocupar espaços para fazer a diferença. Isso. Você estava, inclusive, nas ações que estão acontecendo hoje no nosso município, que a gente precisa falar, né? Que é de suma importância, que a gente está tendo uma casa de acolhimento hoje, Exato. né? Inaugurada no nosso município. E aí a gente também traz a fala, assim, que é a primeira vez que a gente tem uma representatividade no poder público, Sim. né? Uma que mulher. é uma mulher prefeita na cidade Exato. do Careiro, né? A gente Prefeita tem uma Mara. representatividade na Câmara, com 3 vereadoras, né? E aí, o quanto a gente vê essa mudança, né, da mulher no E se espaço faz ocupando, necessário, se faz as necessário. mulheres ocuparem os espaços de decisão, de fala, né, de legislar, de gerar política, né? A gente não tem como não falar em política, porque as coisas são decididas na A gente política. vive a política todo A gente vive dia. a política todo dia. Eu tive aí a satisfação de estar no evento de hoje, aqui no Careiro Castanho. E assim, doutora, quais as principais ações e atendimentos que o Instituto faz, né? E que pode também trazer aqui para dentro do Careiro, né? Como eu falei, o Instituto ele é uma iniciativa privada, né? Então a gente trabalha em rede, trabalha com a gestão pública para somar, tá? Porque a gente sabe que é necessária, a demanda é muito grande, Sim, a gente com precisa de certeza. atendimento especializado, nós não temos para atender, né? Na totalidade da demanda, e parceiros privados. Então a gente fornece, nós temos uma equipe voluntária que atende, fornece o atendimento jurídico e psicossocial gratuito a mulher em situação de violência e vulnerabilidade social. Amanda, mas como que tu vai atender a mulher aqui do Careiro Castanho? A gente não iniciou nossas atividades durante a pandemia Covid-19, lockdown, Não. atendendo fora do estado do Amazonas, remotamente. A gente viu que era preciso e que era possível, né? Então a gente quis fazer e viu que era possível fazer. Tanto é que depois todas as atividades comerciais, judiciários foram se adaptando para atendimentos remotos, né? E a gente já fazia o atendimento da mulher vítima de forma remota, tá? Mas atendemos também presencialmente na sede lá em Manaus, que fica na rua atrás da Delegacia da Mulher do Parque 10. Tá? Então nós fornecemos a essa mulher o atendimento jurídico, psicossocial ou acolhimento emergencial. Tá? A gente consegue retirar aquela mulher que está em situação de risco naquela localidade, sem rede de apoio, exposta a uma nova possível situação de violência ou até um feminicídio. E com as parcerias levar para Manaus para acolhimento, com a parceria que a gente tem da rede de hotéis, tá? Acolher essa mulher, enquanto ela está lá, é fornecida as 3 principais refeições a ela e suas crianças, serviço de hotelaria, lavanderia, ela tem acesso a um ambiente de lazer com as suas crianças, ela começa a vislumbrar uma possível vida sem violência, e enquanto ela está lá, ela está sendo cuidada. O jurídico está demandando pela proteção dela e garantia de direitos dela e das crianças. O atendimento psicológico está acontecendo para que ela entenda o que ela sofreu, para que ela se enxergue na situação, recupere a sua identidade, ressignifique aquela experiência, se fortaleça para não voltar para o contexto de violência, Sim, seja por muito dependência importante. emocional ou financeira, né? Pressão familiar. Então é muito importante o atendimento psicológico. E o nosso serviço social está fazendo análise do contexto socioeconômico daquela família para saber se aquela mulher faz jus a um auxílio aluguel, se ela faz jus a um Bolsa Família, se ela tem o cadastro e não está recebendo, por que que ela não está recebendo, tá? E fazer os devidos encaminhamentos. Se existe uma pessoa com deficiência naquele núcleo familiar, se aquela mulher desenvolveu uma deficiência em virtude da violência doméstica, se ela faz jus a um benefício de prestação continuada, ou se tem uma criança com uma deficiência. Então, os cursos, capacitação, a formação daquela mulher, como que a gente pode trabalhar para emancipar aquela mulher através da educação e da capacitação, tá? Porque a gente entende que a educação e a autonomia, né? Ela ter uma autonomia financeira
são principais ferramentas de emancipação feminina. Sim. Tá? Então, não basta dizer só para aquela mulher saia, denuncie. Como vai ser a vida dela depois, né? Algumas não tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma formação. Então, a gente corre atrás, trabalha essa capacitação, encaminhamento para a rede, né, de trabalho, para o mercado de trabalho. A gente tem parceria com alguns RHs. Nós promovemos ações sociais também e atividades nos municípios, como a gente estava desenvolvendo hoje aqui no Careiro Castanho. Então, a gente dá ferramentas para que essa mulher venha empreender, né? A gente conta com parcerias dos nossos patrocinadores, contribuidores de alguma forma, né? Como o Felipe Cid, que estava aqui, que nos trouxe para o Careiro Castanho, promoveu essa capacitação para empoderar as mulheres aqui do Careiro Castanho. Tá? Então, o Instituto ele fornece também essas capacitações. A gente promove ações sociais nas comunidades. Né? Foi uma estratégia também que a gente identificou de levar o conhecimento de direitos, a informação e a necessidade, a importância da necessidade de enfrentamento à violência, levar o conhecimento das atividades do Instituto das Manas às mulheres nas comunidades, porque a gente forma aquele corpo técnico, faz ação social na comunidade, levando atendimentos básicos de saúde, atendimento jurídico, embelezamento, bem-estar, e aí daquela forma atrair a mulher da comunidade que não tem um acesso tão fácil a esses Que são as mais vulneráveis, né? São as mais vulneráveis. Quais são os casos assim que vocês mais costumam? E ali a gente faz a palestra e leva o conhecimento de direitos e disponibiliza os serviços do Instituto. Então, em muitas situações, a gente termina a palestra, as mulheres começam. Doutora, eu preciso falar com a senhora. Doutora, eu quero falar com a senhora. Doutora, me dê seu número. Por quê? Estão no contexto e se sentiram ali, né, acolhidas, uma esperança de sair desse contexto. Né? Então, nós temos vários casos, tá? Assim, nós temos um caso de município do Alvarães, né, que a gente precisou trazer para Manaus, saiu de Alvarães para Tefé, veio para Manaus. A princípio, a assistida era a criança, tá? E ao chegar em Manaus, a mãe da criança compartilhou as outras violações de direitos que ela sofria. Então, é um caso, por exemplo, que a gente teve que recorrer ao Ministério Público, ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, devido à gravidade e à complexidade do caso. Então, é uma vítima padrão, né, perfil Provita, tá? Nós temos mulheres que a gente precisou tirar daqui do estado do Amazonas, encaminhar para o município de São Paulo, por exemplo, foram acolhidas inicialmente pela Casa da Mulher Brasileira lá. Nós temos mulheres de Buritibrava, interior do Maranhão, que a gente teve sertão, interior, sem acesso a políticas públicas. A gente resgatou para São Paulo também. Mogi das Cruzes para Porto Alegre, para você ver que a nossa atuação não é só aqui, né? E aqui do estado do Amazonas já trouxemos vítima de Boca do Acre. Tá? A primeira vítima que nós acolhemos era de Boca do Acre, que nós tivemos a oportunidade de acolher nesse sistema de acolhimento do Instituto das Manas, tá? Tirar da zona de risco, tirar da visão do agressor, né? Para evitar um possível feminicídio ou a perpetuação da violência. Então, Boca do Acre, Tefé, Altazes, Atalaia do Norte, Novo Olinda do Norte, Tabatinga, Benjamin Constant, né? Em todos esses lugares a gente hoje já chegamos a 21 municípios do interior do estado do Amazonas. O 21º é aqui, Careiro Castanho, né? E a gente já tem uma assistida aqui. Nossa, já? Já. E olha que todo dia a gente também, né, faz esse acompanhamento, né? Inclusive, muitas das vezes com o apoio da Casa do Rio, para também fazer essas remoções, né, do município para... Já aconteceu também da gente ter que mandar para outro estado, né? Se precisar mandar para Manaus, já podem contar com a gente. Tá. Muito obrigada, né, por essa parceria. Desde já, as Divas da Floresta também se colocam à disposição, né? Eu tenho certeza que elas também concordam comigo, né, quando elas não vai lá e representa por conta disso, né? Que a gente sabe o quanto é importante que essa rede, né, funcione. Né? A primeira mana indígena que a gente atendeu veio de Atalaia do Norte. Uma menina de 19 anos, da etnia Canamari. Hoje ela está aí, empoderadíssima, atuando, ela é intérprete. E a gente conseguiu tirar desse contexto da violência. É muito importante, né, a gente trazer esses relatos também, né, inclusive para as nossas vidas. Porque eu tenho o exemplo de uma própria comadre minha, né, que ela fala que eu ajudei ela a se libertar quando eu trouxe ela para participar dos encontros da Casa do Rio, né, dessas capacitações que a gente sabe que é importante, né, trazer esses mini cursos, mas que são significativos para a vida dela, né, importante. É algo acessível para as manas que precisam.
né, de uma rentabilidade, de uma fonte de renda, para até se libertar. Porque tem situações no contexto da violência que a gente consegue programar a saída daquela mulher daquele contexto, né? Outras não, tem que ter uma ação emergencial, né? Urgente. Então, a gente analisa cada contexto. Nesses últimos anos, assim, desses chamados qual mais te chamou a atenção? Eu sempre falo do caso de Boca do Acre, né? Porque, a princípio, a gente foi acionado por uma possível violência patrimonial que uma menina de 10 anos sofria. Você vê que é mulheres de todas as idades que a gente atende. Né? Ela era órfã de pai e mãe, e ela recebia uma pensão, e o avô, que era guardião, gastava esses valores, tá? Comprando coisas para ele, imóveis, motos, e nós começamos a receber vídeos daquela criança dormindo no chão, e ele dormia num quarto com ar-condicionado, né? Ela dormia no chão, no quarto sem ventilação, se alimentando daquelas bolachinhas, água e sal, e aqueles sucos instantâneos, artificiais, que a gente chamava antigamente, né? Quem ia pra escola de suco, né? E aquilo, quando a gente recebeu, nos chocou, né? E ela recebeu uma pensão boa, e tinha recebido um valor retroativo de pensão também muito bom. E ela não estava usufruindo, tá? E junto dela, a gente recebeu a denúncia de violência doméstica que a cuidadora dela, que era a companheira dele, estava sofrendo. Então, a gente já trouxe para Manaus, as duas, ele nos procurou, tentando aposentar a criança, porque ele alegava que a criança tinha problemas mentais. E quando ele disse que ele queria aposentar, ele queria, né, estender aquele benefício, aquela pensão pós-morte que ela recebia, que aos 18 anos ia acessar, para uma vida inteira. Então, ele queria perpetuar aquela violência contra aquela menina. Uhum. E aí, quando nós entendemos que a ganância era financeira, né, era um abuso patrimonial, eu disse que nós conseguiríamos aposentá-la, mas ela precisaria passar por um atendimento multidisciplinar e que a gente só conseguia através do instituto aqui, as manas, né, da nossa atividade. Que ele teria que autorizar a viagem de Boca do Acre para Manaus, né? E que ele teria que enviar uma responsável, que poderia ser de preferência a companheira, porque ela já estava acostumada. Então a gente programou, entendeu? Fez um plano de ação para resgatar as duas. E a companheira veio com os 2 filhos e ela. Quando chegou, né, do aeroporto para o acolhimento, inclusive foi o primeiro caso que a gente já acolheu no ambiente de hotel, né, que foi uma experiência desse programa conosco e deu super certo, tá? Quando chegou do caminho do aeroporto para o hotel, quando ela se sentiu no ambiente de segurança, ela relatou os abusos sexuais que ela sofria, tá? E que ele sabia, que ela já tinha falado para ele. Então aquela menina, ela não tinha problemas mentais, ela tinha traumas pela perda dos pais e pelas violações que ela sofria. Tá? Então, foi um caso que me choca até hoje, tá? E a gente precisou, então, agir quando chegou aqui, a gente entendeu que a complexidade era muito maior. Então, nós tivemos que resguardar essa criança, não devolver para o município de Boca do Acre. Então, tivemos que recorrer à Procuradoria-Geral do Ministério Público, à presidência da OAB na época, a doutora Grace Benayon, a importância de nós termos uma mulher que possa nos representar, interceder nesses ambientes. E eu levei até ela o caso, pedi que ela nos colocasse em contato com o Procurador-Geral do Ministério Público. Nos colocou, relatei toda a situação, por quê? Lá já estava sendo investigada a nossa conduta. Quando ele entendeu o que estava acontecendo, quando ele recebeu, o agressor recebeu a notificação da medida protetiva, tá? Entendeu tudo o que estava acontecendo, que a gente planejou, né? Essa é a liberdade também que as entidades privadas têm, né? Porque o servidor público, ele fica amarrado ao estatuto, né? Aos regulamentos, então ele não pode fazer muita coisa. Passa de dentro da lei. Exato, com risco de sofrer abuso da autoridade, né? As associações, os movimentos sociais, né, respondem por aquilo que está na legislação. O que não está, não é proibido fazer. Então, a gente meio que ludibriou, né, para que pudéssemos resgatar aquelas mulheres. Então, com a anuência do Procurador-Geral do Ministério Público, ele avocou, né, nós encaminhamos essa menina para um abrigo, tá? Ele avocou a competência dos processos de lá para não sofrer interferência, influência dele, né, porque era uma pessoa de influência na cidade, no município. E avocou a competência para cá, para todos os processos dela tramitarem aqui, lá em Manaus, perdão. E a gente pôde atuar nesse caso,
né? E hoje ela está já numa casa-abrigo de adolescente, na época ela era criança, hoje ela já é uma adolescente, livre do contexto de violência. Quando eu a levei para o abrigo, eu primeiro apresentei todo o abrigo, né, de crianças para ela. E no final fui conversar só com ela e falei para ela: você lembra que você pediu que a tia não lhe devolvesse de jeito nenhum para a Boca do Acre, que a tia lhe ajudasse? Ela me fez prometer para ela, né, que eu não a devolveria para a Boca do Acre. E aí ela disse: sim, tia, eu lembro, porque pensei que ela ia ficar triste de ficar num abrigo, né? Sim, uhum. E aí eu disse: então, você gostou daqui? Ela falou: gostei. Eu disse: aqui é a sua nova casa. É aqui que você vai morar, você não vai voltar para Boca do Acre. E ela me abraçou, chorando e sorrindo. Então, o choro dela era de felicidade. E quem chorou depois fui eu, né? De ver a felicidade dela, de não voltar para aquele contexto de violência. Hoje ela é uma adolescente, a pensão dela está suspensa, bloqueada. Quando ela completar 18 anos, ela vai receber todo o valor retroativo. Ela vai ter oportunidade de pagar uma faculdade, comprar uma casa, comprar um veículo, ter uma vida estabilizada já aos 18 anos, né? E onde que essa menina viveria isso lá? Né? Então, é um caso que me marcou e nos marca muito do Instituto, tá? De como uma ação, né, uma visão especializada, humana, empática, pode mudar toda uma história. E o quanto é importante mais mulheres ocupando esses espaços, né? Exato. Porque se não tivesse mais alguém ali para olhar, Exato. né, judicialmente, Exato. também Intermediar, abrir portas, né? Tanto que eu fiz contato com a promotora do Juizado da Infância e Juventude Civil, relatando a situação, e falei: doutora, me ajude, eu não posso devolver essa criança. Ela me encaminhou para o abrigo, enquanto a criança estava sendo encaminhada para o abrigo, a gente já estava conversando com o procurador-geral, por intermédio de uma colega advogada que estava à presidência da OAB naquela época, era a doutora Grife Benayon, né? E então, a importância de termos essas conexões, porque senão a mulher não é vista. A mulher, ela não é ouvida. É o que acontece, que a gente percebe na sociedade, com as mães, com as mulheres que são mães, com as mães solos, né? A sobrecarga e tudo mais. Todo mundo fala, mas o que é gerado de política pública para socorrer aquela mulher? O que é feito para dar suporte àquela mulher? Né? Nós temos mulheres aí, mães atípicas, que tiram a própria vida porque não suportam, né, essa sobrecarga. Quem vivencia isso sabe o quanto é difícil. E a gente tá aqui, né? Tem se movido para gerar políticas e tentar atender essas mulheres. A gente já sabe que é muito desafiador, né? Estar nesse meio, né? Trabalhar diretamente, sim, né? Com o trabalho que vocês fazem, com o trabalho que a gente faz no município do Careiro. E aí a gente ainda tem vários fatores, né? No Amazonas. Sim. Que ainda atropelam mais, né, doutora? Sim. Como é que é para vocês? Questões culturais, logísticas, tudo é mais difícil pra gente aqui no interior, aqui no estado do Amazonas, você pode perceber. Sempre eu falo que se a política pública for gerada para atender a mulher nortista, ela serve o Brasil inteiro. Por quê? A gente se locomove aqui por meios fluviais, né? Tem toda uma questão territorial, cultural. Quando você vai falar com essa mulher, quando você vai falar com essa mulher indígena, quando você entra ali na cultura dos povos originários, né? Então, nós temos umas amigas que vieram desse programa de acolhimento de São Paulo para cá. Quando elas viram como que a gente faz, o que a gente faz para resgatar uma mulher que passa, às vezes, 3 dias de barco, 7 dias de barco, né? 12 horas de lancha para chegar e receber um atendimento, né? A gente já conseguiu colocar uma vítima dentro do avião da Casa Civil sem você ter influência política, assim, entendeu? Sem ter, com articulações, né? Se movendo para resgatar uma vítima, né? Então, elas disseram: se humanas não conseguem, ninguém mais consegue. Por quê? Não é questão institucional, é questão realidade que a gente enfrenta aqui. Então, como a gente consegue se virar, se mover para resgatar e atender essa mulher? Ela fala: elas se locomovem por rios, né? Elas têm dificuldade de tempo, acesso às comunidades, né? E elas vão lá atrás para resgatar. Então, quem está aqui, que se movimenta por rodovia, que tem acesso fácil aos atendimentos, não pode reclamar e dizer que não consegue fazer, porque as manas lá do norte estão fazendo.
Sim. né? Então elas viram a realidade, elas falaram, gente, vocês operam um milagre aqui, né? Se a gente se move, é a necessidade, né? É a necessidade que nos move. A questão da nossa logística realmente dificulta um pouco até chegar, né, o atendimento e chegar a informação, né? Chegar a É informação. uma coisa que a gente sempre fala aqui nesse programa, né, da Cunhantãs da Amazônia. Que a gente tem uma realidade completamente diferente e realmente ela vai servir de exemplo, né, para quem quiser fazer acontecer para todo o país. Uma né? das questões, por exemplo, para conhecimento, né, dos serviços do Instituto, acesso a direitos, a gente não conseguia chegar nas comunidades mais afastadas por falta de sinal. Né? A gente conseguiu chegar em Atalaia do Norte, Tabatinga, Benjamin, participando de programas de rádio. Porque no interior todo mundo gosta de ouvir rádio, né? Então ainda é um chefe na comunicação. E quando a gente passou da entrevista a programas de rádio em Tabatinga, programas que atendiam, né, os municípios mais distantes, alcançavam, as mulheres começaram a saber dos serviços e começaram a fazer contato, né? Parcerias como a do CID, que leva a internet para o interior do estado do Amazonas, sacabeando todo os municípios para levar a comunicação, né? Não é só internet, é comunicação, é educação, é emancipação, é pedido de socorro que não consegue chegar sem um sinal, né? Então, nos fortalece, nos ajuda nesse trabalho, sabe? Nos apoia. Então, facilita que essa mulher consiga chegar até nós também. A gente usa, né, a Rádio Floresta desde 2015. Ela foi pensada a primeira vez, né? A gente começou como um podcast, foi indo. E hoje já está em várias plataformas, né? E a gente vê o quanto é importante, né? Levar informação através das rádios, né? Não só do WhatsApp, da coisa, mas essa questão realmente das rádios, né? Sim. E a Rádio Floresta, ela trouxe isso também aqui, né? E você percebe como que repercute, Sim, né? O acesso à informação. Que a educação, o acesso à informação, o conhecimento de direito, é a principal ferramenta, gente. Não tem jeito. Que a gente estava falando aqui sobre prevenção, né? Toda ação que o Instituto faz hoje, que a rede política para as mulheres, de proteção a mulheres vítimas faz hoje, é para acessar a violência. Mas aquela mulher já foi violada, né? Aquela mulher já sofreu, já teve uma experiência traumática com a violência. Mas quando você leva a informação, o acesso a direitos, a gente pode até fazer um programa especial depois, sobre Lei Maria da Penha, leis que protegem as mulheres, entendeu? Como agir quando uma medida protetiva é descumprida, tá? O que você pode pedir numa medida protetiva, as alterações legislativas que nós tivemos recente, como o caso do aumento do prazo para você denunciar uma violência doméstica, até então você tinha 6 meses, né? E aí se passou aquele prazo, a mulher não foi encorajada, tem vergonha, tem medo de julgamento, ela não podia mais. Hoje seria 1 ano, 12 meses, né? Então são informações que essas vítimas precisam saber. sim, né? E esse acesso à informação, quando você leva aquela informação até a mulher que não foi vítima ainda, tá? Aos homens, tá? Aos manos conscientes, da sua postura, do seu papel na sociedade, de que a mulher é uma cidadã autônoma de direitos, precisa e deve ser respeitada como qualquer um, tá? Você leva essa informação e ele passa a entender o que é violência contra a mulher, as consequências da conduta violenta. Você começa a gerar uma mudança de atitude, porque você gerou a metanoia, a mudança de mente, né? Antes desconhecia, a gente dá palestra nas escolas, né? Empresas, nós somos convidadas. Então já aconteceu de eu dar uma escola e no final da palestra o adolescente veio me abraçar com os olhos cheios de lágrimas e dizer: tia, eu descobri que eu era um agressor e eu não quero mais ser agressor. Porque ele repetiu uma conduta que ele via o genitor, o pai, né? E aquele ciclo... acho que é normal, né? Acha que é normal, normaliza, naturaliza a violência contra a mulher, né? Então fica repetindo ciclos, condutas. E então ele viu ali, quando ele recebeu a informação, ele, meu Deus, isso que eu estou fazendo é violência contra a mulher, isso é crime. Né? E ele veio agradecer. A gente passou por Lábrea, Humaitá, recentemente, e eu fiquei muito emocionada de receber as mensagens delas. Doutora, eu desconhecia direito, né? Eu desconhecia, eu não sabia como uma mulher, né, pode exigir respeito, como uma mulher pode se colocar, se impor. Né? Então, várias mensagens assim,
Nossa, eu me senti fortalecida, eu não conhecia, não sabia. Então, é a informação a principal ferramenta. É ela que gera a metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento, porque a mudança de comportamento só vem depois que a gente reflete, né? Então, como eu vou refletir sem eu ter conhecimento, sem ter acesso à informação? Então, isso que vocês estão fazendo aqui é importantíssimo, né? É a principal ferramenta, é a comunicação, é a informação chegando, é a educação. Porque primeiro a gente precisa tirar o que é ruim, né? Primeiro a gente precisa ressignificar. Primeiro, para educar uma sociedade mais justa, mais inclusiva, entendeu? Que respeite, menos violenta, mais segura. Então, é a educação. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas, né? É suma importância, né? E eu acho... Tô encantada com o Instituto Manas, né? Já quero ir lá. Quando Tem estiver sede. em Manaus, tem. A nossa sede é alugada, gente. A gente tá trabalhando num projeto aí pra nossa sede fixa, né? A gente tem muitas despesas. Então, como a gente não recebe fomentos, a gente tá... Como todo movimento social, né? A gente trabalha muito pra manter. Fica lá em Manaus, fica atrás, na rua Henri Reis, número 8, Altos, tá? Rua atrás da Delegacia da Mulher do Parque 10. Então, quando vocês estiverem em Manaus, já vou disponibilizar aqui meu WhatsApp, tá? 92 98125 7967, no prefixo 92 98125 7967. Você é nosso convidado. Manda uma mensagem, não liga, porque eu recebo muitas chamadas, eu não consigo dar conta. Às vezes eu tô socorrendo uma vítima, tô dando palestra, participando de um programa desse. Mas o WhatsApp, assim que eu vejo, eu respondo, tá? E a gente agenda, você vai lá, conhece, eu falo agenda, doutora, eu tô aqui em Manaus, vem, eu tô na sede, pode vir. Por quê? Né? Pelo contexto da atividade, que é violência contra a mulher, a gente já sofreu ameaça. Então, a gente faz um trabalho realmente sob proteção. A gente sabe, né? Já vivenciamos muito isso aqui em Careiro, né? A gente já recebeu vários nomes, né? Até de baderneiras, mas é assim mesmo, isso né? Mesmo. Aí eu queria... Eles já me chamaram de advogada blogueirinha. A Ellen sabe como é também, né? A gente tá chegando ao fim, né, desse programa, mas queria saber, assim, também a questão financeira, né? Como é esses patrocínios, né? Como eu falei, o Instituto ele se mantém ainda com recursos próprios, né? Quais são os recursos próprios? Eu e das voluntárias. Então, hoje a gente apresenta projetos em editais privados, mas nem sempre a gente é contemplado, né? Então a gente está sempre fazendo rifas, sorteios, e é importante o incentivo e a participação da sociedade civil, dos empresários, né? Destine a verba para quem você sabe que vai fazer o trabalho, já faz um trabalho sério. Então, que você quer se tornar parceiro do Instituto, pode fazer contato no WhatsApp que eu falei aqui, 92 98125 7967, ou pelas nossas redes sociais do Instituto, @Instituto Asmanas, no Instagram. Temos um e-mail também, contato@institutoasmanas.com. E se é um parceiro como o Felipe Cid, que é um empresário aí da comunicação por meio da internet, né, que está nos trazendo para o interior, patrocinando o nosso acesso, né, às comunidades, está mantendo a nossa internet, né, ajudando a empoderar, a emancipar mulheres. Tá? Você pode doar in natura. Doutora, estou recebendo aqui, como a gente trabalha muito com acolhimento, a gente sempre precisa de produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis para as crianças, absorventes. Doutora, tem um monte de... Ontem eu fui buscar um monte de roupa, doação. Usada, gente, boa, usada, roupa em bom estado. A gente recebe, tá? Ou também no Pix do Instituto, que é o nosso CNPJ, né? Tudo isso, todas as formas, nós temos camisas para vender, com frases de empoderamento feminino. Então, nós estamos aí à disposição para contribuir ainda mais contando com seu apoio. Muito bom saber disso, né? Muito importante, né? E aí a gente vê o quanto os movimentos sociais são importantes, né? Somos nós que geramos a transformação social. Transformação social, é verdade. Somos nós, é um movimento social, porque é quem está perto, é quem está na ponta, é quem está ouvindo, sentindo a realidade daquele invisibilizado, daquele que ninguém vê. Ainda perguntam da gente, né? Por que vocês fazem isso? Porque nós que fomos vítimas, né, doutora? Exato. Também já fui vítima de violência doméstica, né? E não só da física, mas também da psicológica. A gente sabe o quanto nós precisamos ser empoderadas e o quanto a gente precisa levar esse conhecimento através, né? Não só o quanto precisou de suporte, de acolhimento.
às vezes não tivemos, né? E a gente consegue ter esse sentimento da importância para que possamos seguir. E como continuar, né? Exato. Olha aí, ó. E aí eu sempre falo para as mulheres, né, que nós atendemos. Então, lá nós não chamamos de vítimas, nós chamamos de assistidas. Porque a gente entende que ela foi vítima, nós não queremos que ela seja mais. Seja vítima. Não se vitimize nem se veja como vítima para sempre. Né? A gente fala, olha, você foi vítima, hoje você está sendo assistida, você é uma assistida do Instituto Aismã. Você será fortalecida e amanhã você será uma combatente. Hoje você é uma sobrevivente, se tornará uma combatente. Porque essa é a ideia. Mulheres, quando a sociedade fortalece mulheres, apoia mulheres, toda a sociedade é fortalecida junto. E aquela mulher, ela se torna multiplicadora daquele cuidado que ela recebeu. Não é à toa que nós somos as grandes cuidadoras da sociedade. É a mulher quem cuida de filho, é a mulher quem cuida dos pais quando envelhece, que cuida de quem adoece, que cuida do marido, do companheiro, para que ele possa trabalhar, para que ele possa seguir uma carreira até política, né? Então, é atribuído a nós esse papel de cuidadora. Então, quando você fortalece a cuidadora, né, você emancipa aquela mulher, dá o apoio que ela precisa, ela se torna multiplicadora desse cuidado. Tão bom. Muito obrigado, né? Eu que agradeço. Estou muito feliz, doutora, de ter lhe conhecido pessoalmente, né? E de estar ouvindo, né, a história do Instituto Humanos, né? E aí eu deixo aqui esse momento para você fazer a despedida com nossas ouvintes, né, do Cunhantãs da Amazônia. Cunhantãs da Amazônia, eu que agradeço pela oportunidade. Contem conosco, tá? Entendam que você é uma vez vítima, não precisa ser para sempre. Infelizmente, você não é a única e nem será a última, tá? Mas uma decisão, recebendo o apoio que você precisa, toda essa realidade pode mudar. E a gente está aqui à disposição, tá? Junto com as meninas da Casa do Rio, com as Divas da Floresta, para te dar esse fortalecimento, esse apoio, esse acolhimento que você precisa. Conta com a gente. Todas as informações que a doutora passou, contatos, telefones estarão na descrição do nosso vídeo. Um beijo, muito obrigado dessa apresentadora, Ediane Nogueira. Até o próximo Cunhantãs da Amazônia.